com esse interesse genuíno de fazer uma troca com vocês em relação ao nosso trabalho de evangelização, que a gente tanto ama, né? Estou vendo carinhas aqui de pessoas que já convivem com a gente há muitos anos, nessa jornada de trabalho com as crianças, né? Fazemos isso por amor, fazemos isso por senso de compromisso assumido, né? Com certeza negligenciado no passado, e a convite de Jesus, tendo hoje a oportunidade de estarmos juntos, redirecionando essas almas e aprendendo com elas, né? Tendo a grande oportunidade de nos autoeducarmos, ao invés de pensar na educação da criança, pensarmos primeiro no nosso processo de autoeducação. Agradecer vocês pela presença, dizer a vocês um pouco do que vai acontecer aqui hoje, tá? A gente vai fazer esse trabalho na perspectiva do livro Orientação para a Evangelização Espírita da Infância, livro editado em 2012 pela Federação Espírita Brasileira, mas que nem todas as casas ou nem todos os trabalhadores conhecem. Qual é a preocupação que a gente tem? A gente fala sempre isso com Tati, Tati sabe dessa preocupação e é também dela, é que o trabalho ele muda continuamente, enquanto tem os resistentes, né? Os heróis da resistência, tem muitas pessoas que chegam sem ter o conhecimento de que existem diretrizes específicas para esse trabalho, né? Desse modo, a intenção nossa é publicizar, é mostrar, é divulgar, é fazer-se conhecer, né, esse material, que é um material de orientação que não tem como a gente não conhecer. Se a gente não tiver um pouco de cuidado para se deter a ler, a conhecer, a gente vai fazer um trabalho incipiente. Pode ter certeza que a gente vai fazer um trabalho incipiente. Pensar que esse trabalho foi um trabalho que foi realizado, pensado e refletido, não pela Federação Espírita em si, mas por todo o movimento infanto-juvenil do Brasil. Foi um movimento que foi feito de pesquisa, de envio de questionário, pergunta e resposta, para que pudessem sondar o estado da evangelização, para daí então propor um documento, né, com esse teor de grandeza mesmo, né, dessas diretrizes. Então, nesse sentido, nós todos somos coparticipadores, tá? Todas as federativas foram envolvidas. Quem estava no movimento nesse período se lembra da movimentação que foi da FEB, entrando em contato, pedindo para a gente responder questionário e tudo mais. E aí falo com vocês sem vaidade, mas falo assim por ter tido a grande oportunidade de estar presente no lançamento dele, em 2012, lá em Brasília. Na época, Barreto me concedeu a oportunidade de ir conhecer esse trabalho. Nós somos com o pessoal da Federação Baiana, e assim, falo por agradecimento mesmo, por conhecer a dimensão que é esse trabalho. Porque a gente às vezes está no ambiente de nossas casas e a gente não imagina o que é um movimento federativo. O tamanho, a dimensão, a dificuldade para se fazer as coisas chegarem, né, saírem do lado macro para chegar no menor lugar, na menor cidade, no menor centro. Tá? Então é de suma importância e eu sou muito grata por ter estado lá naquele momento. Em relação ao que a gente vai trabalhar, está aqui dentro, não tem como abarcar, gente, tudo, porque é muita informação, é toda a estrutura de um trabalho que está ali naquele livro. Nós pincelamos alguns tópicos para que a gente possa nos interessar a princípio, né? Isso está aí. Então a gente, a partir de agora, passa a manusear o documento, porque a gente já sabe que tudo que a gente quer está ali dentro. Então esse acesso a vocês é para conhecer o material de forma mais superficial e no desejo de que todo mundo venha a estudá-lo nas suas casas, com as suas equipes de trabalho, ok? Sou de meia idade, tenho cabelos curtos, a pele branca, estou vestindo uma blusa branca com bolinhas pretas, uma saia longa preta e sapatos pretos. Quem não conhece essa dinâmica ainda, isso é uma dinâmica de acessibilidade. Todos os nossos encontros já deveriam ser permeados desse tipo de discriminação visual da pessoa. Nós não sabemos se quem está aí tem a acuidade visual suficiente para me discriminar visualmente. Essa é uma proposta de intenção inclusiva que deve ser permeada em nossos trabalhos.
não temos aqui ninguém com Libras, infelizmente, né, que seria também uma outra possibilidade de trabalharmos com a inclusão, tá? Quero dizer, antes de tudo, que perdoe-me as minhas insuficiências, as falhas que a gente vai cometer. Se tiver algum erro que fira os ouvidos de vocês, por gentileza, colaborem comigo para que eu possa corrigir, que pode ter alguma informação errada, tá? É uma troca, eu estou aberta e a gente não deve deixar passar. Caso eu cometa alguma falha, fiquem muito à vontade de me ajudar a fazer a correção, ok? E agradecer mais uma vez a oportunidade. Assim, a gente começa nosso trabalho. Bom, então, e o que é ação evangelizadora da infância, né? O que é? Como implementar esse trabalho numa casa espírita? A nossa pretensão aqui hoje é sair daqui tendo ideia de como fazer isso. Né? Se já está implementada, de como otimizar, melhorar os processos. Pode passar para mim, por favor? Vamos fazer uma pequena contextualização, muito pequena, gente, muito breve mesmo, da evangelização espírita no movimento espírita nacional. A gente precisa ter uma ideia, nós que trabalhamos com a evangelização, de que essa foi a primeira campanha, o primeiro movimento em se tratando de campanha. A Federação Espírita Brasileira foi a campanha para o trabalho da infância. E isso nos deixa muito felizes de imaginar que a espiritualidade, a primeira coisa que ela pensou em oferecer para nós aqui encarnados, foi a preocupação e o cuidado com a criança, com a alma que encarna, né, com o ser encarnante que está chegando necessitado de apoio, de amparo, e por isso essa preocupação inicial da espiritualidade em trabalhar já uma campanha desde o início pensando nas crianças. Somos privilegiados do ponto de vista de estarmos numa tarefa que é a tarefa, se não dizer, se não, por que não dizer, né? A mais importante de todas, a evangelização das nossas crianças, né? Em 1914 foi feita a primeira implementação da Escola Espírita Dominical de Doutrina Cristã para crianças de 8 e 12 anos, na então cidade do Rio de Janeiro, ainda quando sediava, ainda, né, enquanto sede da Federação Espírita Brasileira. Foi por pouco tempo, depois foi mudada para o Distrito Federal, né? Então, ali surgiu a primeira escola, os nomes e tal, eu não tenho essas referências hoje para vocês, não deu tempo de pesquisar, até procurei um material que a gente já tinha feito, quando o Miriam Duzzi esteve aqui conosco, que a gente fez uma apresentação desse histórico, mas tem muito tempo ele se perdeu, mas vale a pena a gente pesquisar para conhecer quem foram as pessoas. O legal também é dizer que no meio de alguns homens, tinha uma mulher que se destacou nesse movimento inicial, né? Nós, enquanto mulheres, já estávamos lá, empenhadas nessa tarefa de implementação e divulgação da evangelização espírita infantil, né, a princípio. A primeira campanha nacional ela se deu em 1977, tá? E ela foi tida desde o início que seria uma campanha permanente. Desde então, ela ocorre a cada 5 anos. Eu não posso precisar se esses 5 anos é desde o início, mas de tempos para cá, de 5 em 5 anos, eles elaboram um material de campanha e disponibiliza para a gente. Qual é a importância disso? Essa é a última campanha, 45 anos da evangelização infantil, campanha permanente. Qual é a intenção disso? Que a gente faça a divulgação, que a gente faça a publicidade desse material dentro das nossas casas. A evangelização ela precisa ter visibilidade. Houve um tempo em que era muito difícil fazer a evangelização nas casas espíritas, porque não se entendia que a criança era prioridade. Com o tempo, com muita luta, a gente chegou ao ponto desse reconhecimento. Mas é preciso que a gente, enquanto trabalhador, assuma essa bandeira. A gente não pode ficar esperando por dirigente da casa. Especificamente da criança, outro do jovem, da família, né, e do evangelizador, tá? Então, assim, é interessante que depois vocês entrem na FEB
O material está disponível, é um material disponível para download. A gente baixa, faz a impressão e divulga na casa. Eu só vou fazer um adendo rapidinho para eu não me esquecer e vocês vão me cobrar no final. Esse material que nós temos aqui é também o da campanha, só que é um material da de 35 anos. Material que nós recebemos há muito tempo atrás e que divulgamos para muitas cidades e centros e ele não foi consumido. Então, assim, tem esse folheto aqui, uma síntese de todo o trabalho. Ser pensado aqui por nós, ele é todo idealizado na espiritualidade, né? Então, não é um trabalho que a gente pode dizer, é o nosso trabalho. Em parte é nosso porque nós fazemos parte. Mas se nós pensarmos bem, é um trabalho que independe de nós, inclusive. É um trabalho de excelência que a espiritualidade se dedica, pensa, organiza e espera a nossa cooperação, porque no plano físico só nós para dar o momento de se ausentar para que alguém assuma o lugar. Nós não somos permanentes. Nós precisamos mudar muitas vezes de posições, de lugares. Se a gente não fizer isso de estudo, muitas vezes da responsabilidade, porque nós sabemos também que cada nível em que você se encontra tem um grau de exigência e de responsabilidade que é diferente, né? E às vezes a gente se intimida porque tem receio de assumir uma responsabilidade maior. Então, assim, dentro da nossa perspectiva de trabalho em equipe, é preciso que construamos uma nova mentalidade, onde as pessoas possam participar de vários setores para que aprendam e que dentro de um tempo necessário, inclusive, a gente possa fazer essas trocas, né? Colocar alguém que chegou, que está com mais gás. É como eu brinquei no início, nós estamos cheios de gente nova no nosso grupo e torcendo para que elas assumam dentro de pouco tempo alguns espaços, né? E a outra coisa de se pensar, quando a gente fala, né, que quem nos conduz é a equipe de Jesus, ou por que não dizer o próprio Jesus, é nós entendermos a importância do nosso sentimento nesse trabalho. Nós vamos precisar planejar, nós vamos precisar organizar, mas se nós não tivermos o primordial, que é o sentimento genuíno, a gente não consegue fazer muita coisa não. Porque as nossas relações, elas são perpassadas por inúmeros desafios que são próprios de cada indivíduo. Cada um é uma personalidade, cada um é a natureza, cada um tem as suas potencialidades e age conforme essas que possui. E às vezes a gente precisa de um dinamismo, de uma maneira de gerir tudo isso para que a coisa funcione. E se não existir o tão falado amor que nossa jornada tem tocado nesses 4 dias, não vai funcionar. Lá na frente a gente vai ver as dimensões relacionais, organizacionais, e a gente vai pautar um pouco nessa da relação com o outro nesse espaço de trabalho nosso. Pode passar. Mas afinal, o que é uma ação evangelizadora? Né? É uma ação pensada para promover a formação integral da criança e do jovem, que contempla o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e a transformação do indivíduo, né? A transformação social. Esse é o eixo central do nosso trabalho. O eixo central do nosso trabalho visa o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e a transformação social. Gente, isso é algo grande, não é algo pequeno, não. A gente está aqui numa casinha pequenininha fazendo trabalho de formiguinha, mas o objetivo desse trabalho nosso ele é muito maior, porque a gente está pensando na formação do homem de Deus. A gente está pensando nessa formação. Pode passar, por gentileza? Me situa só uma questão de horário. 10h30 a gente para. Continuando, ela também, a ação evangelizadora também representa toda a ação voltada para o estudo, a prática e a difusão da doutrina espírita junto à criança ao jovem, né? Para além das dos nossos movimentos em sala de aula, a gente também vai estar promovendo encontros, né? Interações, às vezes não, assiste vivência onde ela nesse ambiente existe uma relação pautada nas máximas do Cristo. E aí a gente pensa assim, eu estou aqui para ensinar a evangelização, para ensinar o evangelho. Não. Nós estamos aqui para aprender e tentar vivenciar. E os meninos vão aprender de que forma? Muito mais pela forma como a gente vai agir com cada um deles, do que com o conteúdo que a gente está dando na sala de aula. O conteúdo é bom, é importante, às vezes é agradável, os meninos
mães se divertem, mas se eu não tiver a doçura, a lisura no trato com as crianças, pouco importa o resto, porque não vai ressoar. A gente está falando de espírito, a gente está falando de vibração, a gente está falando de algo íntimo, muito, muito íntimo, que a gente desconhece, que é a realidade de cada espírito, e que às vezes só precisa de um olhar doce, de um sorriso, de um abraço. Isso aí vai fazer toda a diferença, para a vida toda, não é uma questão pontual aqui e agora. E o maior propósito, qual é o maior propósito desse trabalho? É a transformação do homem de bem. Todos nós aqui estamos semeando dentro das nossas possibilidades. Um dia, essa contribuição há de florescer. Quando não sabemos, mas há de florescer. Isso é seguro. Sabemos que daqui é só para frente, a gente só melhora, então uma hora há de florescer. Né? Então, vamos trabalhar com entusiasmo, porque o que nós fazemos, sem dúvida nenhuma, é semear esse amor do Cristo no coração de cada criança dessa. Pode passar, por favor. A finalidade da proposta é educativa. Qual é a finalidade da proposta educativa? Ter conhecimento sobre o que é espiritismo, de forma geral, abrangente. É mexer com o sentimento dessa criança. Que não adianta dissociar, conteúdo não tá, sozinho não vai resolver, como a gente estava falando anteriormente. E essas duas coisas juntinhas, elas precisam promover uma ação modificada. A criança que está na evangelização, o jovem, nós enquanto trabalhadores, se nós não tivermos a comunhão desses três elementos, a gente também não está cumprindo nem com o nosso papel autoeducativo. Porque o conhecimento da doutrina há de nos servir para que façamos as nossas reflexões mais íntimas, reconhecendo as nossas sombras, aceitando elas e tendo a coragem de dar o passo adiante com todas as nossas imperfeições, lembrando o Cristo quando fez o convite aos seus 12 apóstolos, eram todos imperfeitos, e ele sequer questionou a imperfeição de cada um. Ele sabia que cada um tinha algo a oferecer. O mesmo agora conosco, todos nós temos algo a oferecer, né? Todos. Acreditando nisso, é preciso que a gente estude, compreenda a doutrina, passe a partir do conhecimento, como vai dizer Emmanuel, as duas asas, amor e sabedoria, né? O intelecto arrasta o moral. O meu sentimento só vai desenvolver à medida que eu tenho compreensão das coisas. Parece algo surreal, porque quando a gente fala de sentimento, a gente pensa em emoção, tenta desvincular da razão, mas não é. Se eu não tiver compreensão das coisas, eu não me sensibilizo. Eu não me sensibilizo. Eu posso ser uma pessoa endurecida. E aí meu sentimento está ali, em germe, mas não desabrocha. Por quê? Porque essa compreensão não me fez ainda, né? E o que é preciso da gente é isso. Eu li, eu compreendi. Eu preciso estar sensível a esse aprendizado. E para eu estar sensível a esse aprendizado, existe uma possibilidade muito grande de aí sim o meu sentimento se alargar. E eu passar a enxergar as pessoas, as coisas e as situações com outros olhos. A princípio, a gente, e às vezes nosso, né, da nossa natureza humana, da gente ter menino pequeno que dá mais trabalho. Nas reuniões a gente faz um comentáriozinho, a gente brinca, né? Ah, meu Deus, mas fulaninho, né? E a gente faz esse tipo de coisa. E eu não estou dizendo aqui que é certo ou que é errado, não. Eu só estou querendo dizer que com o amadurecimento, com o estudo, nosso olhar muda. A gente olha para fulaninho com muito mais carinho, entendendo quem é fulaninho. Aquele espírito imortal que tem uma bagagem que a gente desconhece, que está aqui para aprimorar tanto quanto cada um de nós. Nesse aspecto não tem diferença se é criança ou se é adulto. Todos nós estamos aqui nessa proposta de desenvolvimento, né? Então estamos em pé de igualdade nesse sentido de progresso individual, moral e de sentimento. E aí o que ocorre? A gente começa a olhar com muito mais empatia, porque a gente tem se auto-percebido. Porque o conhecimento que a gente tem já nos faz analisar a nossa essência e saber que o outro não é diferente de mim nesse sentido. São as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades. E aí eu começo a olhar o outro com muito mais carinho, com muito mais respeito, com muito mais empatia, né? Então os três juntos, conhecimento, sentimento e ação, um sentir, um agir, com vistas ao exercício do pleno amor.
Maior ensinamento de Jesus, síntese de todo objetivo evolutivo. Nós nascemos para aprender a amar. Essa é fato, é o nosso objetivo. Nosso objetivo é aprender a amar. No dia que a gente amar, a gente não precisa aprender a amar verdadeiramente, mas já em outros espaços, promovendo outras realizações. Porque o nosso propósito é esse, é crescer, evoluir, mas no sentido do amor. Sem o amor, nada, absolutamente nada, tem razão de si. A doutrina espírita conduz, né? A autonomia moral, esclarecendo a razão e iluminando o coração. Não vamos esquecer disso, não. As nossas crianças, elas precisam, e à medida que a gente vai promovendo as situações circunstanciais de aprendizagem, eles vão ganhando, ou devem pelo menos ganhar autonomia moral, inclusive, para saber o que é certo e o que é errado. Para na hora de agir não ter que solicitar de alguém, porque já vem trazendo em sua consciência, desabrochando em sua consciência por causa dos processos educativos, a condição de analisar a sua própria postura, a sua própria, né? Então ele vai ter essa autonomia moral, a gente espera que ele tenha, que a gente promova essa autonomia moral. E aí é a razão que possibilita isso, né? Todos os conteúdos que a gente trata sempre com essa base de racionalidade, revelando o que é sério, o que é a verdade do ponto de vista espírita, né? E a gente espera que isso culmine num coração muito mais afetivo, muito mais predisposto à aceitação do outro e à convivência pacífica. Pode passar, por gentileza. Educar no Evangelho. Então, como é que é essa tarefa de educar no Evangelho, né? É construir uma maneira de viver orientada pelo respeito e a aceitação do outro no espaço de convivência. Quando a gente estiver falando aqui, é importante que a gente expanda para a gente não pensar só na criança, ou não pensar só no jovem. Não dá para a gente falar todo esse trabalho que a gente faz com criança e com jovem, ele precisa se repercutir em nós, ou antes de repercutir em nós, ele precisa iniciar em nós. Ele precisa iniciar em nós. Porque a gente não vai oferecer o que a gente não tem para dar. Né? Se a gente não vai nesse processo de tentar olhar as necessidades do educando tal qual as nossas necessidades, talvez a gente tenha dificuldade de evangelizar. Porque evangelizar, primeiro, é auto-evangelizar-se. E aí, um segundo ponto que a gente deve pensar é desenvolver hábitos de convivência amorosa, orientando as relações entre os que se evangelizam. Nós trabalhamos em equipe, não é fácil, é desafiador. Ninguém aqui vai se iludir, vai dizer que a gente tem uma equipe 100% diferentes. Mas eu não gosto de usar a palavra eu acho, mas eu tenho certeza de que todos nós, comprometidos que somos com a tarefa e com o nosso próprio processo de desenvolvimento, nós vamos amadurecendo para não ter milímetros. Para a gente aprender a conviver com o outro e aceitar o outro chegar para a gente e falar assim, poxa, isso que você fez não foi legal. Não foi legal. Porque na realidade a nossa intenção não é criticar o outro, apontar o outro. Muitas vezes o outro não percebe a ação que é feita. O outro nós, né? Muitas vezes a gente comete uma ação e a gente não percebe naquele momento, a gente não estava bem emocionalmente, série de fatores, né, podem contribuir com isso, e a gente não percebe que aquilo teve a repercussão que teve. Se o indivíduo que convive comigo, que presenciou, que foi o afeto ali, né, naquele momento que foi mexido, se ele não tiver a coragem de me dizer, ele não me ajuda, né, porque muitas vezes pode realmente passar despercebido. E pode se criar ali uma celeuma, uma dificuldade, perdurar inclusive por mais tempo, prejudicando inclusive o nosso trabalho. Que não é só uma questão pessoal, né? É uma questão que repercute também no trabalho. Então assim, não cabe nos nossos grupos essa questão do milímetro. É preciso que a gente amadureça para isso. Quando eu te falar alguma coisa, eu estou te falando no sentido da gente melhorar. Da gente juntos, aprender juntos. Caiu aqui, um levanta o outro, porque vamos estar escorregando o tempo inteiro. Aí eu vou dar risada e vou abrir um parêntese, que há pouco tempo atrás, eu gosto de falar do que eu vivo, porque falar do outro é difícil, né? A gente traz as referências do outro. Teve uma situação que as meninas colocaram no grupo de WhatsApp nosso, e que eu li aquilo ali, aquilo me deu... E aí eu fui e coloquei uma frase lá de qualquer jeito. Depois que eu li a frase, eu falei, misericórdia, como é que essa pessoa pode ter se milindrado a esse ponto com uma coisa tão pequena?
Não foi imediatamente, não. Deixei, não foi? Quando foi na reunião de sábado, no encontro nosso, eu falei, olha, antes de qualquer coisa, eu preciso tocar no assunto com vocês. Eu quero pedir desculpa por aquela ação minha, naquele dia, naquele dado horário. As meninas se acabaram de rir. Uma das coordenadoras ainda, né, brincou comigo, falando o quanto, né, dessa exposição do meu orgulho naquele momento. E é isso, gente, nós somos isso. E tá tudo certo. A gente também não vai mascarar e inventar de que a gente não é o que a gente é. São as nossas sombras, é o processo nosso de amadurecimento, tá tudo certo. Agora é preciso que a gente trate isso com liberdade, com tranquilidade. Né? Que a gente possa falar dessas coisas, porque a gente está, antes de mais nada, convivendo com um grupo de amigos. De amizade, de clareza, de tranquilidade para se mostrar, tal qual nós somos. É também construir espaços relacionais para o amor. Né? Tudo isso é desse livrinho A Meta Somos Nós. Quem não conhece ainda, se puder adquirir, pense num livrinho bom, sabe? Desperta a gente para um bocado de coisinha que às vezes a gente deixa adormecer. A Meta Somos Nós, de Adalgisa Baleiro. Ele está disponível, acho que na Amazon, mas dá para comprar fácil na internet. Pode passar, por favor. Não consegui fazer o link com o anterior, não é? Deixa eu me situar. Tá, falamos aqui da nossa relação como um todo, né? Das nossas relações, do impacto disso no trabalho e, consequentemente, na evangelização também. Mas vamos pensar que a criança, né? Esse espírito imortal que nasce para evoluir, desenvolver o germe divino que traz em si mesmo. Todos nós. A criança nasce, aparentemente, é em branco, é uma folha em branco que não é, para nós espíritos, nós sabemos que não é, né? E esse germe está ali esperando que condições exteriores favoreçam o crescimento desse gene. Vem aí a responsabilidade da família, vem aí a nossa responsabilidade enquanto evangelizador. Para isso, o educador deverá trabalhar com o seu interior, criando um ambiente evangelizador para que as qualidades interiores desabrochem. Fazendo desabrochar a essência divina que dorme no interior de cada um. E aí a gente está numa sala de evangelização, tudo pronto, bonitinho, aquele planejamento que a gente falou, gente, vai ser lindo hoje. Aí tem uma criancinha que naquele dia destoa tudo e não deixa a gente dar continuidade em nada daquilo que a gente fez, porque o comportamento dela naquele dia é um comportamento diferente, que ela não está sabendo lidar com as suas próprias emoções, atinge a gente, atinge o grupo, atinge o trabalho de sala, né? Mas e aí? O que eu faço num momento desse, né? Eu vou me preocupar com o planejamento que eu fiz ou eu vou me preocupar com a situação daquela criança? Porque aquela criança, naquele momento, está precisando de mim. Tá? É aquela criança que está precisando de mim. Então, o nosso olhar na evangelização não pode ficar preso a papéis, a orientações de documento, a planejamento bem feito. Nossa preocupação é no estado de cada indivíduo. Como é que minha criança chegou hoje? Aconteceu alguma coisa, posso ajudar no momento presente, posso acolher, vai fazer todas, é o que vai fazer a diferença nisso. Mas se for preciso, a gente interrompe tudo e vai. É preferível dar continuidade ao planejamento e deixar a criança do lado, sem ser atendida na sua maior necessidade, que muitas vezes a gente desconhece o teor. A criança pode estar extremamente ferida, sensível, e a gente perde a oportunidade de fazer esse acolhimento, né? Pode passar. Até aqui vimos alguns aspectos do caráter educativo da ação evangelizadoras. Agora a gente muda um pouquinho. Pode passar. Então tá, nós fizemos uma abordagem mais geral e agora a gente vai pensar assim, como é que a gente implementa mesmo o trabalho, né? A casa que não possui evangelização, ela faz como para implementar esse trabalho? Primeira coisa, pensar que existem eixos estruturantes que norteiam o trabalho da evangelização. Fato. Já tínhamos até falado no início. É preciso conhecimento doutrinário, onde a gente vai fazer uso da fé raciocinada. Aprimoramento moral pela vivência do amor no nosso grupo, na nossa equipe.
e não perder de vista a transformação social nossa, da nossa equipe, dos nossos transformação social, visando sempre o que? O trabalho no bem, o trabalho voluntário, o trabalho sem interesse nenhum, que não seja o único móvel, o bem desinteressado. Isso aí nós precisamos, na dinâmica da nossa vida, por mais corrida que seja, por mais necessidade de materiais que nós tenhamos, é preciso fazer o bem. E aí não importa o lugar, nem a hora, nem a pessoa, a gente não deve perder as oportunidades, que elas chegam assim constantemente. É uma hora que você está saindo atrasado do trabalho, que alguém para e lhe pede alguma coisa. É uma hora que você está dentro de casa, fazendo algumas tarefas naturais da casa, e que um filho chega, tem uma necessidade que às vezes você não consegue abrir mão daquele momento seu de trabalho para dar atenção, para dar uma escuta, né? E dentre outras inúmeras situações que a gente poderia citar, mas que também todos nós já temos essa consciência. Por isso mesmo, se a gente for pensar nesse contexto tão amplo, a gente precisa, principalmente nos dias atuais, diante das influências que as nossas crianças e jovens vêm sofrendo, vêm ocorrendo, por conta da forma como a nossa sociedade está constituída. É por isso que a gente precisa pensar que a criança e o jovem eles reclamam direção no bem. Reclamam. Lá fora, a família às vezes não tem a noção ou às vezes tem, sente o impacto, mas não sabe nem como fazer para redirecionar, para orientar o filho, né? Nós aqui já temos entendimento de que é necessário um direcionamento religioso, não no sentido da religião formal, mas no sentido da espiritualização do ser, para que a gente seja diferente, para que a gente consiga enfrentar os desafios do mundo moderno, para que a gente se sustente, né? Então, assim, se lá fora muitas famílias não têm a menor condição ainda de perceber essa necessidade, quando nossa porta é aberta, é uma criança dessa que pode chegar para a gente, que a família não tem orientação nenhuma sobre isso, que não tem ideia da dimensão que é os impactos da vida social na vida de uma criança, sem esse arcabouço, sem esses cuidados que a gente já tem consciência que são necessários. Então, para nós essa frase ela é muito forte e ela é muito necessária. Entendamos que a criança reclama a direção do bem, que todas as nossas ações sejam pautadas visando o bem das nossas crianças, para que eles, a partir do nosso exemplo, aprendam a reproduzir esses bons exemplos onde quer que eles estejam. Pode passar, por favor. A importância da qualidade. Nós vamos parar um pouquinho mais cedo, vamos fazer nosso intervalo um pouquinho mais cedo, porque eu acho que da agora em diante a gente vai tratar basicamente da qualidade do trabalho. Então dá para a gente fazer uma pausa, descansa 15 minutinhos e volta, porque aí a gente concentra no assunto até para a gente assimilar, acho que fica mais interessante. Eu só vou considerar isso aqui para se vocês quiserem falar alguma coisa, que é o tempo que as meninas colocam o lanche lá no balcão, que eu já vi que saíram correndo aqui, porque eu até se vê o horário. Então vamos lá. Considerando a tarefa como elevada semeadura, compete-nos o exercício contínuo para que os campos se ampliem com segurança e qualidade, proporcionando espaços de real aprendizado e vivência cristã. Em todos os aspectos. A gente vai ver lá na frente. Qualidade organizacional, qualidade pedagógica, qualidade relacional, que eu volto a dizer que para mim é a mais importante, e qualidade doutrinária. Essas 4 qualidades, eu brinco lá na frente e coloco os 4, porque eles são fundamentais na nossa tarefa de evangelizar. E aí não é delegar para o coordenador geral ou para o coordenador de seção, seja administrativo, seja pedagógico, é dever moral de cada um de nós. Do auxiliar ao coordenador, nesse sentido, nesse quesito de qualidade, todos nós temos que nos apropriar dele. Trabalhando com qualidade, as minhas ações interferem no processo ou não?
eu tenho sido atento para trabalhar com qualidade. E aí, a gente vai ver que isso se amplia para inúmeras situações, essa questão da qualidade, tá? A gente para por aqui, o próximo slide a gente começa no retorno, passa a permissão para eu ver. Qual é? Pronto. A gente vai retomar daqui. Como a gente está arrumando lá fora, se vocês quiserem conversar alguma coisinha, a gente pode conversar. 5 minutinhos. Pronto. Essa mesmo? Tá bom. Ai, Pronto. Vamos dar continuidade então, né? A gente falava. Volta para mim, Lécio, por gentileza. A gente falava, né, da importância da qualidade e a partir de agora a gente dá continuidade pensando os 4 Qs, as 4 qualidades que são imprescindíveis no trabalho da evangelização. Bom, primeiro a gente pensa na qualidade doutrinária, depois na qualidade pedagógica, qualidade relacional e qualidade organizacional. Vou passar? Antes de pensar em qualidade, a gente precisa ter em mente o conceito de fidelidade. Ser fiel a Jesus é tentar, é esforçar a seguir os seus passos. Fidelidade é isso. Nós somos fiéis a Jesus quando nós nos esforçamos em praticar o que Ele nos ensina. Então, a primeira coisa que a gente precisa é de fidelidade à doutrina espírita e fidelidade ao Evangelho de Jesus. Quando a gente for pensar em organizar o nosso trabalho, a gente não vai pensar no nosso trabalho a partir só de nós mesmos, né? Esse trabalho está sendo organizado e pensado. Se Jesus estivesse aqui, será que Ele concordaria? Né? Será que estaria dentro dos propósitos dele? Essa é a ideia nossa. É a gente fidelizar o nosso trabalho a partir dos interesses de Jesus e da própria doutrina espírita. Então, quando a gente pensa em qualidade doutrinária, a gente está falando da necessidade de a gente ter domínio de conteúdo, que não é algo simples, porque dá trabalho, estudar dá trabalho, né? A gente vai preparar uma atividade para a criança, às vezes a gente leva não sei quanto tempo. A equipe daqui eu acho engraçado que a senhora costuma dizer que ela costuma pensar no início da semana, para ver se quando chegar na sexta tem uma ideia fechada, né? A espiritualidade inspirando e tal. E vir surgindo elementos que colaboram com isso. Isso é ótimo, né? Porque você realmente passa um tempo envolvido, né? na confecção da coisa mentalmente para depois materializar. Acho isso bem bacana. Então, esse domínio de conteúdo. Se eu não estudo na minha intimidade, se eu não tenho um livrinho de cabeceira que eu possa consultar, né? Tem que ter, a gente sempre tem que ter um livrinho de cabeceira. Se eu não me proponho a participar dos seminários, dos cursos que o Movimento Espírita oferece, eu estou deixando de ser fiel. Porque esse é um quesito que é imprescindível. Como é que eu vou falar de doutrina se eu não conheço doutrina? Como é que eu vou falar de evangelho se eu não conheço evangelho? E aqui eu não estou falando nem da vivência, eu só estou falando do aspecto do conhecimento, né? Primordial. Pois não, Paulo? Só uma referência. Pode ficar à vontade. A gente pode ter a impressão de que a gente só está pronto quando estiver formado. Pronto. E é uma ilusão. Sim. Porque a gente vai se formar. Né? Porque eu me lembro quando eu entrei para ser evangelizadora com 18 anos, eu vinha da igreja católica. Eu era catequista quando me convidaram. Quer dizer, se eu fosse esperar ter conhecimento das doutrinas para trabalhar, talvez eu estivesse até hoje. Exatamente. Aí qual é o diferencial dessa fala minha para a fala de Ró? É o interesse da pessoa. Não é? É a pessoa ter o interesse de buscar. Porque ninguém está pronto e não vai estar. Conhecimento não se esgota, o que a gente tem de conhecimento é tão insignificante, né? Então é isso. Eu não estou pronto, ninguém está pronto. O que, é que a gente precisa? A cada desafio, estar disposto a estudar, aprender para poder fazer melhor. Então, por isso que o estudo, ele não pode estar fora da nossa atuação. Momentos de formação como esse, momentos de estudo pessoal, íntimo na nossa casa, eles não podem estar fora do nosso convívio. Eu tenho para mim assim, quando você passa uma semana se preparando para um conteúdo,
você vai passar ali 1 hora conversando com o pessoal, mas você passou 1 semana recebendo. Exatamente. Então, o professor que não tem essa cabeça de que ele está recebendo no momento que ele está se preparando, eu creio que não consiga no final fazer o trabalho de pé. A gente passa 1 semana entendendo e depois passa 1 hora explicando um pouquinho do que a gente entendeu. Porque esse processo, primeiro ele está ali preenchendo, né? Com certeza. Primeiro está fazendo, você está adquirindo um conhecimento, fidelizando ele em você, amadurecendo ele para depois poder socializar com outras pessoas. Se a gente não tem tempo, se a gente não se dedica a isso, a gente compromete a tarefa final. E quando pinta a falta de coragem? Quando pinta a falta de coragem? Você sabe como foi no início, né? Eu participava de tudo, eu ia em tudo, era macro, era às vezes reunião que a gente sozinha. E sempre com Tati, a gente sempre junto. Aí nós tínhamos um colega na federação, Marcos, sim, com ela, aí quando falava, ia, né, se apresentar, eu ali na oficina de infância. Aí eu nunca dizia que era evangelizadora. Você lembra? Eu falava assim, não, eu ficava morrendo de medo. Eu tinha um medo de me comprometer em evangelizar. Que eu estava ali, primeiro fui, né, no movimento, fui como auxiliar e tudo. Mas eu tinha um medo, eu acho que era o medo do compromisso. Entendeu? Eu falava, não sou evangelizadora, não. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, não sou não. Ele, você é sim, você é. Eu, não sou. Aí depois que a gente foi para Itapetinga, naquele evento, foi que eu fui me sentindo evangelizadora. Afinal, eu estou evangelizadora, eu fui criando coragem. E eu acho que você traz uma fala bem importante, que é o medo do compromisso. Por quê? Porque nesses anos todos, qual é o desafio que você não enfrentou para preparar a aula? E quantas situações de planejamento e quantas atividades que deixaram os meninos super felizes? Sim. Não é? Então não era a não condição de fazer. Era uma alegria ruidosa. Era o medo do compromisso. Era o medo. Era o medo do compromisso. Formação permanente, né? Tem tudo a ver com domínio de conteúdo, porque se a gente não estiver disposto a estar nesse processo de formação contínua, a gente não avança. Isso em todas as áreas da vida da gente. Se a gente quiser fazer algo melhor, é preciso que a gente estude. Não tem jeito. O estudo é a base de absolutamente tudo. Zelo doutrinário. Por que o cuidado doutrinário? A gente vive num mundo que a tecnologia, ela toma conta da gente, ela domina a gente, na realidade. Né? Nós somos reféns da tecnologia hoje em dia. E tudo que é de tecnologia, de inovação, ganha um ar de coisa fantástica. Né? E parece que tudo que é fantástico tem que vir para dentro da sala de evangelização. Há muito tempo atrás, em 2013, acho que foi 13, quando o Miriam esteve aqui, a gente já discutia essa questão de reinventar as coisas. Tem coisas que as nossas crianças desconhecem que foi do nosso tempo, que acaba sendo uma novidade se nós trouxermos para a nossa realidade de sala de aula, de encontro, né? Tem muita coisa que a gente sabe que foi da nossa infância, que foi da nossa convivência, que pode ser utilizada e que é tecnologia também. Não é uma tecnologia moderna, mas é uma tecnologia diferente. Porque a gente fala muito, recentemente a gente teve um curso de, o nome do curso, Alice, me ajuda. Não, de menina de Salvador. Tecnologia, lembrei, gente, o último curso. Isso, metodologias ativas. Nós tivemos um curso recentemente, né? Foi a FEB que promoveu, nós estávamos presentes. É algo que se aplica hoje muito em escola, principalmente em ensino superior. O ensino superior faz isso com facilidade. É um formato que ele é dinâmico, é interessante, porque você coloca a criança para interagir e tal. Tá ok, é um recurso que a gente tem. Eu não sei quem fez o curso, mas eu vejo assim, pouca aplicabilidade para nós aqui na evangelização. Você pega uma coisa ou outra ali das ideias, mas no geral, me parece que servem muito mais para um público maior. Né? Dada a exigência ali de estudar o conteúdo, depois falar sobre esse conteúdo, tudo bem que a gente poderia minimizar tudo para a criança. A gente faz transposição. Tem a questão do tempo nosso também, que é pouco, né? O tempo nosso também é pouco. Aí a gente pensa assim, gente, tem um recurso que é universal, que Jesus usou melhor do que ninguém, que é a história. E as crianças hoje talvez não gostem de história porque elas não estão mais inseridas no contexto de história. A mãe não monta mais uma história em casa. Não existe mais essa possibilidade de você contar a história. Deixou de existir.
Porque hoje é tudo visual, tudo muito rápido, né? O celular te dá aquilo que você quer assistir alguma coisa. Prefere-se hoje jogos que são animados em detrimento de uma história, que é uma coisa que exige mais do indivíduo. A criança tem noção disso? Não tem. Ela se deixa levar porque, como qualquer um de nós, se a gente entrar nesse meio, a gente vai se deixar levar. Porque eles nos autoestimulam, a gente vai ficando cada vez mais dependente disso. E as outras coisas passam e não fazem sentido. Coisas que são de importância, sim, fundamental. Porque, em se tratando de história, reportando novamente as parábolas de Jesus, a gente vai poder não só tirar o fundo moral da história, mas são tantas interpretações, são tantas possibilidades de aprendizagem, de crescimento a partir de uma história, coisa que hoje a gente praticamente não vê mais na sala de evangelização. E vocês me desculpem, né? Quando traz a historinha, traz como? No vídeo. Cadê aquela história contada que eu chego para a criança e falo... Sabe? A criança toma um susto, mas é isso. Tinha alguém que pulou na história, eu vou pular na história. Né? E isso dá um dinamismo tão grande. Permitir que você comece a história, que a criança invente o restante da história. São tantas possibilidades. E a gente fica preso pela tecnologia digital. Há outras possibilidades. Desafia a gente, dá trabalho, mas há outras possibilidades. Né? A gente não tem como esgotar isso aqui, né? Só mesmo uma pincelada. Voltando ao zelo doutrinário e à fidelidade ao princípio do Evangelho, é importante não perder de vista que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecimento doutrinário, bem estudado, bem compreendido, expande a nossa consciência. Nos permite enxergar coisas que a gente não enxerga se a gente não tiver nesse movimento de querer conhecer essa verdade. Para na hora de levar para os meninos, tirar o que tiver de aresta ali e entregar o mais limpo possível, o mais objetivo possível, o mais acessível possível, a depender da idade. Afinal, são de 3 a 11 e depois de 12 a 22. E antes disso, os bebês, que a gente não tem, né? Em Conquista, acho que não tem nenhuma casa que trabalha com a evangelização de bebê. Então é isso, pode passar. Essa aí. Será por que eu botei esse símbolo de amarelo? Qualidade relacional. Essa qualidade, tudo é importante, mas se as relações não forem afetuosas, respeitosas, nada funciona. Você pode ter o melhor conhecimento doutrinário do mundo, se você não se relacionar bem com o seu colega, com o evangelizando, a coisa não vai funcionar. A maior preocupação que eu acho que a gente deve ter é a qualidade relacional. Depois de muito tempo de trabalho, aí eu vou falar de mim por conta da condição de frente de trabalho, só por isso. Tá? Quando a gente está na frente do trabalho, às vezes a gente se preocupa absurdamente com fazer a coisa certa. Sabe? A gente tem um desejo de fazer o que é certo. E às vezes não é para provar nada para ninguém não, gente. Sabe? É da gente. A gente faz, se esforça para que tudo dê certo. E aí tem um doido da equipe que destoa. Né? E no início você não entende não. Mas eu faço, por que ele não faz? Mas eu. Pode ser um exercício de orgulho que a gente não desconhece, que a gente ainda não se auto-perceber, pode. Mas vamos tirar essa questão do orgulho e vamos pensar assim no meu desejo de fazer algo bem feito. Eu amo tanto o que eu faço, nós, né? Eu aqui só usando a figura meio de linguagem. A gente ama tanto o que faz, que a gente quer fazer bem feito. Tá certo. Mas o outro não vai fazer para mim. É impossível que o outro faça igual a mim. Eu faço porque eu tenho determinadas habilidades, tenho desejos que são diferentes do outro. O outro vai fazer muito bem, muitas vezes, uma coisa em outro âmbito que eu jamais faria como ele, porque eu não tenho a habilidade que ele tem. Então, a diversidade, né? Nos convidando a fazer esse processo de interação, de vivência, respeitando o outro do jeito que o outro é. Fácil? Não, desafiador. Mas quando a gente passa, trazendo lá do início do trabalho de hoje, quando a gente entende que o que tem que permear as nossas relações é o sentimento, a gente vai aprender a lidar com todas as dificuldades que o outro não está presente. Inclusive, esperando que os outros também compreendam as nossas próprias dificuldades. Somos todos frágeis. Antes de sermos maus,
desatentos, desorganizados, somos frágeis. E a depender das nossas fragilidades, a gente compromete o trabalho. E tudo bem que um dia ou outro o trabalho não saia como a gente consegue. Tudo bem que tenha falhas, porque ninguém vai ver, vai falhar mesmo. O importante nisso é a gente ter a compreensão de poder conversar um com o outro, de forma amorosa, de forma compreensiva. Né? E afinal de contas, a gente está lá disputando. Não é disputa, está todo mundo concorrendo para a mesma finalidade. Às vezes a nossa ação atrapalha, fato. Mas é assim mesmo, não poderia ser diferente. Quem diz que a gente vai poder acertar sempre? Não existe essa possibilidade 100% de certezas e de acertos. Não existe. Então a gente tem que entender isso e aprender a lidar com as coisas que nos chegam. Se a gente tiver como base o respeito, o afeto, vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. Aí eu vou abrir um parêntese, e aí meu grupo, eu acredito que não vai se incomodar. Não vou citar nomes, não tem porquê. Mas vou falar do nosso grupo, é a nossa vivência aqui. Somos completamente diferentes, olha. Né? Uns falam muito, outros falam pouco, uns trabalham muito, outros trabalham pouco. Outros agitados, uns muito agitados, outros caladíssimos, não é, Luan? Diz que não ia falar não. Caladíssimos no cantinho dele, assim. Você sabe, rodeado de muitas mulheres. Rodeado de inibe o pobre do Ele só está rodeado por mulheres. É verdade, inibe, né? Quando a mulherada começa a Nosso único evangelizador lá e nosso único evangelizador lá. olha só, luzes no meio dessa mulherada. Então, o que ocorre? São personalidades muito distintas e nem sempre o que a gente coloca no momento, as pessoas conseguem absorver o jeito que a gente colocou. Tem também uma questão comunicacional. Comunicar é difícil. Comunicar é uma tarefa extremamente difícil. Você fala uma coisa, às vezes a pessoa não entende. Quer ver coisa quando você coloca no grupo de WhatsApp? Meu Deus do céu! Tem hora que eu boto um recado lá, ou alguém bota, quando pensa que não, você está digitando aqui. Perde ali no raciocínio completamente do que você queria. E é isso que eu vou citar. Essa semana eu estava fazendo um recadinho para o grupo, assim, né? Um pouquinho mais cuidadoso por conta da jornada. Quando eu botei a primeira coisinha, uma amiga linda botou outra informação. Qual foi a minha primeira intenção? Vou falar com ela no particular, para segurar, porque eu vou botar a minha mensagem. Acredita? Vocês acreditam nisso? Daqui a pouco eu olhei para mim e falei assim, não é você, desculpa a expressão, mas você é ridícula. Coisa mais estúpida. Vá lá, pague a sua, deixe ela dar o recado dela. Depois você faz o seu. Não. Não. Façana, gente. A gente começou. Eu estou falando porque depois a gente começou a fazer. Eu que mais boto coisa ali naquele quarto. Que era um recado importante também, né? Mas eu estava na intenção de botar o meu recado. E aí quando eu comecei, que eu botei, iniciei, eu falei, pronto, o que é que eu faço? Eu faço o recado em outro lugar, deixo ele todo pronto, porque ninguém vai me interromper. Na hora que eu postar ele lá, ele está lá completinho. O que vem antes e depois não é o caso, porque meu recado está dado do início ao fim. Ou seja, uma questão pequena, que poderia ter me gerado um desconforto muito grande se eu tivesse alimentado a idiotice, me perdoe a palavra, né? De ficar chateada porque ela me interrompeu, Alegre. Me interrompeu quando eu ia botar minha mensagem. É absurdo, né? Para minha sorte, deu tudo certo, chamei ela no particular e quando eu te conto. Eu ia te falar para você apagar a mensagem. Você acabou de rir. Ô tia, quer que eu apague? De jeito nenhum. Você viu como eu dei meu jeito? Esperei você dar seu recado, preparei meu recado e coloquei ele todo de uma vez. Então a questão comunicacional é de um peso absurdo nas nossas relações. Por isso que, na hora que a gente tiver um problema, não se deve falar na ausência da pessoa. Não se deve. Né? Deixa um momento, espera o momento certo, reúne. Quem estiver envolvido, conversa todo mundo junto. Porque é uma coisa que se diz enviesada, que acaba com o relacionamento das pessoas. Né? E a gente pode prevenir. A gente pode prevenir. Isso pode ser feito. Se a gente tivesse intenção real de ter uma equipe onde a gente possa contar mesmo com os outros. Sermos amigos, sermos colaboradores mesmo, de ajudar um ao outro sempre que preciso. E aí é assim. Hoje em dia,
A gente tem, a nossa equipe é uma equipe grande e é uma equipe que todo mundo se envolve muito. Né? Agora, na jornada, eu tive cuidado, que são assim, ações, estou falando dentro da proposta, viu? Nessa coisa da interação relacional. Tem uma atividade que é a jornadinha, que demanda trabalho, e tem uma equipe grande. Obviamente, uns vão trabalhar mais, outros vão trabalhar menos. Qual é o papel de quem gere? Qual é o papel do gestor? Que está por detrás disso? Observar cada detalhe. Cada detalhe. Então, eu notei que alguém se sobrecarregou. É minha obrigação diminuir a sobrecarga desse e pedir outro que não está fazendo nada para apoiar. Parece que é perfeito. Mas aí você bota no grupo, não desmerecendo. Eu sei que vocês vão entender, porque a gente já conversou sobre isso em grupo. Aí você vai colocando no grupo, tal pessoa faz tal coisa. Aí alguém entra e fala, eu faço. Ou então nem fala, já fez. A pessoa é proativa, isso é fantástico. Isso é o que eu estou falando de qualquer um. Isso é muito bom. Graças a Deus que a gente tem pessoas assim na equipe, porque é o que nos impulsiona. Às vezes a gente não sai do lugar, né? A gente fica, eu vou fazer, eu vou pensar, o outro está aqui. Olha a riqueza que é isso, né? Cada um com as suas potencialidades. Mas o que é que a gente precisa? Do cuidado. Ter só um pouquinho de cuidado. Tá lá, eu pedi para tal pessoa, espera a pessoa dizer alguma coisa, ou então, se eu tenho interesse, eu entro em contato com a pessoa, olha, eu vi que pediu para você tem condição de fazer, porque se você não tiver, eu estou disponível. Mas a pessoa que está vendo ali, ela também não pensou de que o gestor, talvez nem passe pela cabeça dela, de que o gestor tomou aquela iniciativa para inserir a pessoa no trabalho, para aproximar a pessoa do trabalho, para deixar ele participante, porque ele estava com o pouco afastado, e isso é uma função, não importa qual seja. Por isso é que me mandou um recadinho no privado. Claro que eu mando recado no privado para todo mundo, né? Cada um é uma coisa. Mas tem que ser, né? Para a gente fazer essa rede, tem que ser particular. E aí o engraçado, para finalizar também, né? Nosso horário já foi quase. É que, diante dessa circunstância, eu vou citar só um exemplo que aconteceu também, foi que eu fiz uma observação em relação a uma postagem de uma pessoa no grupo, né, em relação a assumir compromisso ou não da jornadinha. A pessoa fez uma postagem, eu chamei a pessoa em particular e falei assim, olha, evangelizador assume turmas de trabalho na jornada, auxiliar não. Só se não tiver jeito, evangelizador é o papel dele, ele trabalha no sábado, vai trabalhar na jornada e é isso aí. Aí, depois, outra pessoa que é evangelizadora se colocou como auxiliar. Aí eu vi lá na tabela, eu falei, bom, eu chamei a atenção de um nesse sentido, como é que eu vou permitir que essa outra fique com o auxiliar? Cheguei lá no particular, falei, minha querida, aconteceu isso, já falei com a pessoa, a gente entende que é melhor que o evangelizador esteja na frente do trabalho, né, porque é um trabalho como o outro qualquer de sábado. Caso não tenha, o evangelizador pode sim fazer a substituição. Sem problema, eu só coloquei como auxiliar porque não tinha mais vaga, todo mundo ocupou os espaços. Mas eu me vi na obrigação, porque eu tinha falado com um e eu não poderia não falar com ele. Não seria justo. Então, assim, isso é o papel de quem está por detrás, de quem gere a coisa. Né? Então, tem muita coisa que acontece que é aqui que muitas vezes não se dá conta. E a gente também tem que ter um olhar, se não olhar mais atento para o nosso colega. Sim. Entendeu? Porque eu sei que, vou dar um exemplo, eu sei que Luan está paratarefado, trabalhando fora e tudo. Ele estava como evangelizador, eu também sou evangelizador, ele estava como auxiliar. Mas eu sabia, ele toda hora perguntava, Lu, eu posso fazer isso? Sim. Quer dizer, eu perguntava a ele. Mas eu ainda falei assim, vou voltar, tia Ró, vou mandar uma aula aqui para você, porque o Lu está trabalhando, está super atarefado. Aí mandei para a Nath também, assim, fiz o papel, vai lá na sala, ele entregou o papel, ele fez na lá. Legal você trazer essa fala, porque a gente pensa assim também. Quando eu falei assim, o evangelizador tem que assumir o papel do evangelizador, sim, porque é responsabilidade dele conduzir a aula. É papel dele, auxiliar é papel de auxiliar. Tem que ser assim, ou pode mudar, gente, não tem problema nenhum. O evangelizador não pode, ele pode sim, só que conversa antes, não tome a iniciativa e bote lá. Porque isso pode gerar um desconforto e uma confusão para outro evangelizador. Entende? Que é preciso conversar isso nos bastidores, para quando levar para a equipe, levar já arrumado, porque evita dissabores, evita uma confusão, às vezes, desnecessária. Não é que ele não possa, pelo contrário, a gente até brincou. É bom que os auxiliares assumam os postos também de evangelização, num momento como esse de jornada, porque é um momento diferente.
a gente faz coisas diferentes, é um momento deles experienciarem a função de evangelizador, sem problema nenhum. O que a gente quer chamar a atenção aqui é a forma como a gente faz a coisa, sem atropelamento, porque se atropela, às vezes complica para a gente resolver. O desafio se torna maior se a gente tiver essa comunicação mais assertiva. Né? Mas um alinhamento antes também, né? Isso. Para que a coisa aconteça de forma organizada. Isso. E é isso, ficar atento ao que o outro está dizendo, sabe? E aí a gente vai falar dos papéis daqui a pouco. Processos interativos, qualidade relacional requer vínculo fraterno. Se não tiver afetividade, a relação ela não se constitui uma relação legal. Sem afetividade não dá. Vai criar irritabilidade, desconforto, competitividade, que não cabe no nosso meio. Nós estamos falando de evangelização, de auto-evangelização e de evangelização. Isso não cabe no nosso meio. Vai surgir quando surgir a gente sentar, conversar e olhar para dentro. O que o outro faz não me cabe. Eu posso chamar para uma conversa porque preciso, mas não me cabe. A responsabilidade do outro é de ele se autotransformar. Problema dele. Problema dele mesmo. A minha responsabilidade é a minha autotransformação. Eu vou impactar positivamente no meu grupo quando eu estiver verdadeiramente preocupado com a minha autotransformação. Tá? Processos interativos e comunicativos são esses os mais difíceis, principalmente os comunicativos, que é como a gente acabou de exemplificar. Porque é uma coisa, uma vírgula que você bota no lugar errado, que muda completamente o sentido do texto. A mesma coisa acontece na fala. E a evangelização é uma ação inclusiva, né? São essas qualidades. Quando a gente está falando desse inclusivo aqui, a gente não está nem chegando ao ponto do inclusivo no sentido do PCD. A gente não está falando da pessoa com deficiência, né? Não é ainda. A gente está falando da inclusão das diferenças. Essas diferenças, somos todos diferentes. Então, essa inclusão aqui, a gente está falando de cada um de nós. Nós precisamos nos incluir no nosso trabalho, na nossa tarefa, porque nós somos todos diferentes. E são essas diferenças que agregam, são essas diferenças que constroem o trabalho também. Porque cada um tem o seu potencial e é isso que vai fazer a coisa crescer. Não é o mesmo potencial, cada um tem um. Eu não escrevo nada que eu falo em reunião nenhuma, porque eu tenho uma péssima condição de planejamento. Eu tenho um déficit de função executiva, então imagine. Se não for Rossana e André para escrever, você me pergunta, o que foi que você falou? Eu sei não, falei alguma coisa? Entende? Então, assim, durante a vida inteira, eu e André e Rossana, vocês estão anotando? Vocês estão fazendo algo? Elas estão lá, elas já sabem da minha dificuldade, isso é fantástico. Porque eu falo, eu tenho ideias, vou jogando as ideias, vou jogando. Mas se alguém não escrever, de que adianta eu falar tanto? Se eu não tiver alguém para registrar aquilo, para fazer o resgate, para depois corrigir, para depois propor melhoras, né? Então é um trabalho em grupo, é um trabalho em equipe, colaborativo, cada um com o seu potencial, sendo dividido, sendo partilhado, isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Então essa questão da inclusão está nesse campo. Pode se estender, não só pode, como deve. A gente não vai entrar nisso, o livro não traz também. Ele fala um pouco da perspectiva da inclusão nesse sentido, mas quando a gente fala de uma inclusão ampla, obviamente a gente está falando de todo tipo de inclusão. A gente não está descartando nenhum tipo de inclusão. Tá? Evangelho é espaço relacional. Você já ouviu essa frase? Evangelho é espaço relacional. Primeira vez que eu ouvi foi quando eu comprei o livro de Adalgisa Baleia, que está lá. Evangelho é espaço relacional. Não adianta fugir de uma relação difícil. Dentro da casa espírita, do nosso grupo de evangelização, não adianta fugir. Ah, porque Cíntia é difícil. Ah, conviver com Cíntia não dá. Então você não quer vivenciar o Evangelho. Porque a proposta do Evangelho é essa relação. É essa relação com o outro que é diferente. Com o outro que não vai se comportar da mesma maneira que você. Se eu não me predisponho a isso, eu não estou evangelizando, eu não estou me auto-evangelizando, e eu estou, de certa forma, iludido com o papel que eu exercito. Se eu não estiver disposto a aceitar o outro, se eu não estiver disposto a viver o Evangelho na perspectiva da relação com o outro. O Evangelho nos diz que nada adianta o indivíduo se afastar do meio social, do meio comunitário, e para o deserto se isolar. Ele sozinho não vai evoluir, ele vai ficar estagnado. Mas é claro, porque é o desafio do outro que me faz sair do lugar. É a diferença com o outro que faz pensar o quanto eu fui egoísta, o quanto eu fui orgulhoso, o que eu fui ríspido. Né? São esses desafios da convivência que vão me transformar se eu quiser, se eu tiver interesse. E se eu não tiver também, esse negócio de sair do grupo, eu vou sair da Casa Maria de Nazaré, vou ver a Casa Maria de Nazaré.
Eu não consigo conviver com as pessoas da casa de Maria de Nazaré. O problema não está na casa, o problema não está nas pessoas, não está na Vou sair do grupo, vou sair da evangelização, vou sair da casa. Não é lá fora. É sempre dentro de nós. Nesse aspecto, então, de relação com o outro pode ser quem ele quiser ser. Ele tem todo o direito de ser quem ele é. Cabe a mim, a minha transformação, para que eu compreenda o outro. Porque se eu não me auto-transformar, eu não vou compreender nem a mim nem a outro. Jesus diz, conhece-te. Aí eu vou para Sócrates, né? Como é que o Evangelho coloca também, né? Não passou. Alguém lembra aí? E que eu conhece-te a ti mesmo. É preciso que você conheça a si mesmo. Porque tudo que vem do outro só lhe afeta se você não se conhecer, se você não se relacionar bem consigo mesmo, se você não souber dos seus limites, das suas possibilidades, das suas potências, né? Psicologia aponta isso todo dia para a gente. Quando eu dou uma resposta negativa, não é porque o outro me feriu, não. Porque o outro, o que ele faz porque ele está tudo certo. É porque eu me deixei, ou seja, algo em mim não está bem, algo em mim precisa ser modificado para receber o que vier de fora, sem nenhuma afetação. Se a gente não pensar na figura de Jesus, vamos pensar em todas as adversidades que Jesus passou. Qual foi o momento que ele reagiu negativamente? Por quê? Porque ele é. Em essência, ele já era de ser amadurecido, de ser evoluído, de ser perfeito. Né? Claro que a gente está na luta, na busca. Me diz que sabe, filha, a minha primeira semaninha, eu tomei uma bronca. Uma bronca. Eu entrei naquela secretaria igual um foguete, eu chorei, eu orei. Primeiro dia, me veio uma manhã. Me metei lá, me veio uma manhã. Aí no amanhã eu estava. Aí foi. No último dia eu tomei outra bronca. Eu vou chorar. Fui eu que vou chorar. Fui eu que lembrou? Não, foi não. Foi Cíntia. Não, você não vai não. Mas não vai não. Agora eu virei recruta. Mas recruta zero. E eu chorei. Aí eu falei, que negócio de semana. Passar uma semana aqui trabalhando. E foi bem na época das mudinhas, viu? Que eu fui parar no cruzeiro para poder buscar essa mudinha. E eu não vou mais uma semaninha. Que semaninha que mais? Uma semana trabalhando para ficar ganhando bronca. Tô nem aí. E também não vai pegar com a gestação dela, não. Depois eu sábado eu olhei de novo. Gente, eu sempre fui muito assim, mas eu sempre fui muito cismada. Minha cara é um cara de índio, sabe? E aí eu sempre fui nos pais, então assim, qualquer coisa, eu ficava, né? E aí aquilo ali. Hoje eu sou uma pessoa que aceita tudo. Aí a gente precisa só ponderar, porque assim, tem o lado da sensibilidade aí, mas tem o lado da truculência. É o lado da truculência. Eu era extremamente truculenta. Deixei de ser, não. Continuo a mesma pessoa. Tento agir melhor. Tento agir melhor, porque eu sou a mesma pessoa. Se deixar a mesma pessoa truculenta, não é a pessoa, não. Nem eu, né? Nem eu. É porque assim, a gente não perde o que a gente é. Viu? A gente não perde. A gente continua sendo o que a gente é. A gente trabalha e ressignifica. A gente trabalha, a gente vai trabalhando. Né? Vamos lá? Sim, também. O processo da agora, sim. Com certeza, né? É um processo de reeducação mesmo. Agora é lembrar de que ele não é constitutivo. É lembrar que nós estamos numa fase que esse tipo de transformação ela ainda não é consistente. Por isso que eu falo que a gente não deixa de ser o que a gente é. Né? A sombra nossa ela vai acompanhar a gente o tempo inteiro. Por quê? Porque foi a essência, faz parte da gente, é constitutivo. Porque a gente vai se distanciando, porque a gente vai modificando através dos processos autoeducativos. Mas dizer assim, eu não sou, é muito forte. Talvez um dia a gente possa dizer isso quando a gente atingir o estado de angelitude. Caso contrário, é bom, porque a gente pensa em ter cuidado o tempo inteiro. Né? De se auto-observar para não fazer de novo. É processo.
processo. Mas foi bom, porque foi bom para nós duas. Claro. Eu me eduquei e fui aceitando. Feliz da né? gente. Sem tirar os milímetros, porque acho que os milímetros aqui atrapalham mesmo as relações, né? Vínculo fraterno. Para a tarefa de retificar o corpo de almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Temos que nos unir nesse sentido de aprender a amar o outro. Aprender a amar o outro, aquele que convive conosco, aquele que faz parte do nosso mundo. Para que a gente possa conviver bem, fazer um bom trabalho e se sentir feliz com a gente, com a equipe. Né? Processos interativos e comunicativos, né, que se armem então de coragem, decisão, paciência e otimismo, esperança e fé, de modo a se auxiliarem reciprocamente na salutar troca de experiências, engajando-se com entusiasmo crescente nas leiras de Jesus. É o que nos pede a espiritualidade. Essas são falas que estão no livro Cemitério de Luz, acho que é de Bezerra, uma passagem de Bezerra entrevistada, a gente vai trazer uns fragmentos para cá. Evangelização como ação inclusiva é colocar a doutrina ao alcance e a serviço de todas as pessoas, indistintamente. Pressupõe envolver e inserir em ações que garantam as oportunidades e reconhecimento da singularidade de cada ser humano, ainda mais marcante quando nos remetemos à realidade espiritual. Nós conhecemos a realidade espiritual, sabemos que nós temos um arcabouço de experiências que nos é única, né, que nos constitui quem nós somos hoje, as respostas que damos, né? Então, está para além da nossa convivência aqui agora. E isso me remete aqui às antipatias que a gente tem, às vezes, de imediato, com um trabalhador, com um evangelizando. Quantas vezes a gente se dá pela primeira vez com o indivíduo e tem uma antipatia? Nada de anormal, não. Nada de anormal. Somos reencarnacionistas, estamos nos reencontrando. E é natural que as nossas vibrações muitas vezes revelem essas relações nossas anteriores. Precisamos fazer o quê? Nos autoeducarmos nesse processo. Porque é a oportunidade que a vida está nos dando. Se chegou até nós, rechaçar jamais. Trazer para perto. Né? Fazer de tudo para que a gente possa aproveitar a oportunidade para ressignificar essa relação. Agradecer a oportunidade. Sem dúvida. Agradecer acima de qualquer coisa. Não é? Pense aí, chegou o momento, é porque tanto ele quanto a pessoa está pronta para fazer o processo de reconciliação, né? E aproveitar essa oportunidade. Ações junto à infância nos convidam ao exercício da sensibilidade, da empatia e do respeito à singularidade. É isso que essa ação da infância nos convida, de modo geral, não só para a evangelizar. Olhar sensível, escuta sensível, fala sensível. É o que nós mais precisamos nas nossas relações no trabalho da evangelização. Interação entre os atores da ação evangelizadora necessita de grande sensibilidade ao lidar com todos os participantes desse processo. A gente precisa de sensibilidade. Ao invés da gente acusar, ao invés da gente julgar, pensar no porquê da ação daquele indivíduo. O que ele está sentindo para ele reagir daquela forma? Se ele saiu do seu controle emocional, se ele se desregulou, é porque ele não está bem. Alguma coisa tem ferido ele, por isso ele dá essa resposta. Ao invés da gente fazer um julgamento pejorativo de que a pessoa é irritada, de que a pessoa é chata, de que a pessoa é incompreensiva, a gente não sabe o que está passando na intimidade de cada um. Olhar, como vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho. Reflitamos sobre como a gente olha o outro, como a gente enxerga o outro. E essa passagem de Jesus, de Mateus, elencando a fala de Jesus, nos coloca no lugar daquele que precisa ser muito sensível ao olhar, para que a gente não faça um julgamento errado da pessoa. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. A questão de você estar atento ao que o outro está falando.
para que você não venha compreender mal o que ele está lhe dizendo. Que às vezes não tem teor nenhuma, intenção nenhuma de lhe ferir, de lhe contrariar, e você não estando bem, não se predispõe à escuta sensível. E aí então se compromete nessa relação, porque deixou de ter essa escuta sensível ou de ter ouvido de ouvir, como já dizia Mateus também nessa passagem. Falar, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Esses três aspectos, se a gente for pensar na nossa dinâmica dentro da casa espírita, eu só faço um adendo que eu acho que é pertinente a gente fazer. Nós somos quem somos, vamos nos expressar a partir do que somos. E isso depende do lugar. Mas aí a gente fala assim, eu estou vindo da casa espírita fazer um trabalho que é muito sutil, que é muito sensível, que lida com coisas extrasensoriais, inclusive com presenças extrasensoriais, né? Com inúmeros espíritos que estão participando do mesmo trabalho que a gente. Tanto tendo aqueles que estão ali para nos inspirar, nos apoiar, como aqueles para prejudicar a nossa relação com o outro, nosso trabalho. Isso é realidade nossa que a gente conhece, sabe, tem certeza disso. Aí eu penso assim, a gente está vindo para a casa espírita. Vamos entender que tem uma porta. Da porta para fora, antes de entrar na casa, eu deveria fazer um exercício de esquecer tudo que estivesse da porta para fora. E ao momento que eu colocar o meu pé dentro da casa, eu pensar que é o meu momento único, a minha oportunidade de crescimento, a minha oportunidade de, na convivência, revelar o que eu venho aprendendo, né, aqui, principalmente nesse ambiente. Por que eu estou falando desse ambiente? Porque é mais fácil para a gente, inclusive, fazer isso aqui do que em outro lugar. A atmosfera da casa, a ambiência, ela nos permite chegar aqui e estarmos mais bem dispostos, mais acessíveis. Claro que eu posso não estar de jeito nenhum se eu não quiser manter essa sintonia, fala. Porque vai depender de mim e não de fora, né, do externo. Então aqui é um lugar propício. É propício para que eu aprenda essa dinâmica. É propício para que eu sinta isso. Para que eu reconheça que eu sou capaz de mudar a minha percepção, a minha postura. E eu preciso levar isso que eu aprendo aqui para fora. Para qualquer espaço familiar, de trabalho, social. Aqui é o lugar mais fácil da gente fazer isso. Porque todos nós chegamos aqui com a mesma intenção. Quando a gente chega para trabalhar aqui, a gente chega com a mesma intenção. E isso há de nos fortalecer, para quando a gente sair daqui, a gente poder repetir essa ação em outros ambientes. Aí qual é o cuidado que a gente precisa ter? Vamos pensar na casa espírita como um centro cirúrgico. Não cabe qualquer coisa dentro da casa espírita. Não cabe. Não cabe qualquer música, não cabe qualquer fala, não cabe qualquer pensamento. Não cabe. Porque se a gente vem para cá, que é um lugar que a gente tem certeza absoluta de quem está à frente dos trabalhos, é uma equipe espiritual que dá conta de ter organizado tudo antes da gente chegar. De entender que todos aqueles mais necessitados serão atendidos naquele dia e naquele momento. Ou seja, cria toda uma estrutura organizacional espiritual e a gente chega aqui completamente descompensado e simplesmente bagunça o trabalho da espiritualidade toda. A gente não consegue dar acesso à espiritualidade para fazer o que ela precisa fazer. Ela vai deixar de trabalhar? Não. Ela é muito além da gente, ela consegue fazer muita coisa sem inclusive a nossa ajuda. Mas vai ter aquele ou aqueles que, por estarmos na condição material, o acesso é através de nós. A espiritualidade muitas vezes não consegue acessar, dado o estado de materialidade do indivíduo. É quando ele mudar de atmosfera, né? Do poder. Exato. Então, o que ocorre? Se eu não me predisponho, se eu chego e simplesmente entro, a gente chega correndo na casa espírita, a gente faz o trabalho correndo e a gente sai correndo na reunião. Às vezes é assim, às vezes não é. Qual é a atenção que a gente precisa ter? É que a gente importa o modo que a gente vive em qualquer lugar e traz para dentro da casa espírita.
E a gente esquece da dinâmica desse lugar que precisa de uma outra postura nossa. Né? Chegar aqui então a gente vai virar uns anjos. Uma auréola? Não é isso. É muito pelo contrário. É aproveitar a oportunidade. É aproveitar a oportunidade da ambiência, do trabalho que vai ser realizado, porque a gente vai absorvendo essa experiência. A gente vai se constituindo dessas experiências. E isso vai poder ser colocado em outros ambientes, em outros espaços. Porque não é para a gente vir aqui achando que é só receber isso e pronto. Não, é porque a gente vai precisar fazer isso lá fora, no nosso espaço de convivência. Se lá fora a gente não faz de jeito nenhum, dentro da nossa casa a gente tem todo esse cuidado, toda essa asepsia, esse cuidado de vigiar pensamento, não tem. Né? Então, se a gente se preparou para fazer um trabalho dessa delicadeza, dessa sensibilidade, a gente está tendo a oportunidade de aprender para também multiplicar esse comportamento em outros espaços. É interessante que às vezes a gente acha que está fazendo a coisa acontecer, que está fazendo muita coisa, e muitas vezes a preocupação é em não atrapalhar. Né? Sim, sim. Tem várias nuances, né? Tem várias nuances. Daquela correria para fazer tudo, mas na verdade a gente às vezes faz. O bom legal aqui do Maria, assim, que na terça que recebe público, né? A gente tem uma secretaria que já recebe a gente rindo, abraçando, então assim, eu venho, quer dizer, eu venho um pouco feito, né? Porque eu estou sempre em cima da hora. E quando eu chego assim, aí já veio, aí abraça uma pastora, aí eu esqueci que eu vim assim abafado. Aí entra na secretaria e tal, isso já diminui. Agora, quando você atende um lugar que você não tem esse acolhimento, tem sim as coisas ficarem. Por isso, na minha opinião, eu penso que todas as casas deveriam trabalhar com essa recepção, assim. Né? Porque as pessoas chegam assim, mas se você chega, já recebe um abraço, um sorriso, o espírito adora abraço, sorriso e tudo, você já quebra aquilo ali, já quebra aquela coisa que chegou assim, tá? Então, assim, acho que é bem importante essa recepção. Com certeza. Então, vamos pensar, já que isso também é importante, mas voltando um pouco à questão pessoal, vamos pensar na nossa intimidade, na nossa predisposição a estar mais equilibrado possível, mais envolvido, mais sensível, quando a gente vier para os nossos trabalhos. Então, acho que... Tudo, né? Então, pensando nessas três vertentes, olhar, ouvir, falar, guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais do que as palavras. Às vezes não precisa abrir a boca. Nosso comportamento global, físico, nosso olhar, ele vai emitir, sim, uma comunicação que pode atingir o outro. Okay? É uma virada de olho, eu aprendi a diminuir mais a virada de olho, que me falava qualquer coisa que me incomodava, eu virava o olho. E era notório, eu falei, nossa, eu não consigo nem esconder, né? Porque não é tão... Aí a gente vai trabalhando para não virar o olho, entendeu? Depois a gente vai trabalhando para não deixar de sentir o que a gente sente. É assim, pode passar. Jamais poupareis nenhum esforço no desenvolvimento do vosso sublime trabalho no campo da infância e da juventude. Tereis sempre nessa seara abençoada a garantia de uma admirável colheita futura. Colheita virada, no tempo certo. Pode passar. Qualidade pedagógica, vamos passar bem rapidinho, faltam 20 minutos para a gente terminar. Quando a gente pensa na qualidade pedagógica, a gente conversava sobre os planejamentos, né? O engessamento da aula, tem que chegar, vamos fazer início, meio e fim. Claro que temos que planejar, porque se a gente chegar num lugar sem planejamento nenhum, é péssimo. Estou fazendo o que aqui? Vou fazer o quê? Como é que eu vou produzir? Que mensagem eu vou passar? Eu quero chegar onde com essa mensagem? Lógico que a gente tem que planejar. Mas a gente não deve engessar. A criança teve a necessidade, nosso foco é a necessidade da criança. Naquele dia não deu, não deu. O mais importante é quem é? O espírito encarnante. É dar atenção àquela pessoa que está necessitada naquele momento. Se possível, repete até a aula. Se possível, repete a aula, sem problema nenhum. Mas precisamos do planejamento, do conteúdo programático, que é aquele conteúdo que a gente pensa no início do ano, para o ano todo, a parte de organização, né? Plano de aula. Quem é que chega na sala sem nada?
Ah, eu pensei minha aula aqui, aí vocês me desculpem. Pensar a aula tá certo, a gente pensa. Mas se a gente não faz um processo de organização, possivelmente a gente não vai dar conta de fazer o melhor dentro da sala. Aqui a gente tinha um hábito de ter um plano de aula certinho, igualzinho para todo mundo. Isso se perdeu há muito tempo. Cada um faz o seu. O celular, o computador, cada um faz o seu. Não existe mais rigor, não existe mais a mesma folha para todo mundo, sabe? Mas a pessoa não deve deixar de escrever, de anotar, de visualizar. Ah, é isso aqui, beleza. Mesmo que na hora você não faça daquele jeito. O que pula no processo. Ou que fule, ou que diminua, tire, subtraia, não tem problema. Mas você pensou, da melhor forma possível, você organizou. E só em você estar ali anotando, você já Já está você já está trabalhando a sua... Pensando. O planejamento é o que vai dar o direcionamento para o nosso estudo também. Sim, também. Porque às vezes, de fato, na aula, você percebe que o direcionamento na aula, às vezes, pode ser que não seja do jeito que você planejou. Mas aquele entendimento que você vai ter, você vai conseguir traduzir para aquela criança que, mesmo que fora do que ela estava vivenciando ali, ela vai ter o mesmo entendimento que você está querendo passar. Então, por mais que a aula o tempo não bateu com o que você estava planejando, e às vezes acontece, você orientando a criança, querendo introduzir nela aquele entendimento que você teve também naquele estudo, já é uma questão. E para além disso, pense aí no seu exercício, né? No exercício da gente de estudar para organizar. O quanto a gente está adquirindo de conhecimento nessa disciplina. Plano de aula, acompanhamento. Acompanhamento é algo que talvez a gente nem faça mais, que no Maria não faz mais. A gente tinha um planozinho, terminava a atividade de sala, cada criança recebeu uma anotaçãozinha ali. Tinha um papelzinho, como era o nome dessa, ainda lembra? Descrição da aula. Descrição da aula. Era isso que o evangelizador, a folhinha de aula, o planinho de aula e a descrição da aula. Ele terminava e falava, a aula correu tudo bem, fulaninho teve isso e isso, eu fiz isso. Mas a gente não escreve mais no papel, mas no final a gente verbaliza. A gente verbaliza porque a gente faz a reunião final, mas antes era até no papelzinho, porque se precisasse recorrer, olha, minha criança mudou o comportamento, não mudou, tinha um papel, porque na cabeça vai embora. Né? A gente não vai lembrar. Tinha um papelzinho ali anotado. Avaliação, também não fazemos mais, é só essa avaliação mesmo oral, de saber como é que foi o dia, mas tem avaliações processuais que é importante serem feitas. A avaliação que a própria criança faz da nossa atividade. Bota as carinhas para a criança dizer, foi legal hoje, tinha visto hoje, não é? Os parentinhos, né? A gente deixa, o tempo passa, a gente vai perdendo uma coisa que faz parte da qualidade pedagógica, por questão da rotina. A gente vai mudando as nossas rotinas e vai perdendo a qualidade. Tanto ele pode avaliar o nosso trabalho, como é obrigação nossa avaliar o nosso trabalho quando a gente concluir. Poxa, fulaninho não fez isso, não respondeu, não se sentiu bem na hora que eu falei isso, processo de avaliação nosso. Para na próxima a gente fazer melhor, e corrigir o que for preciso, pode passar. Nessa qualidade pedagógica, a gente precisa pensar muito na contextualização crítica do que a gente vai trabalhar. Eu estou trazendo um tema que é super difícil. Puxa, o tema de adulto está lá no conteúdo programático, se a gente pegar. Os temas, se entregar para alguém, a gente não vai nem imaginar que é para criança. Porque o tema tal qual está no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, no evangelho, né? Então, se o adulto pega, não vai imaginar que aquele conteúdo programático é para criança. Mas nós todos já sabemos que a gente vai fazer uma transposição do conteúdo. A gente vai adequar o conteúdo à faixa etária da criança, vai incrementar, né, com estratégias, com possibilidades, com recursos, para que a gente consiga levar a mensagem até a criança. Objetividade, poder de síntese, objetividade, pequenos passos, tudo isso precisa ser pensado na hora de trazer um conteúdo que é denso, riquíssimo, que são os conteúdos da doutrina difíceis, né? Para você fazer com que essa mensagem chegue límpida e clara aos ouvidos das nossas crianças. E leve, e prazerosa, né? Que eles gostem de descobrir. Existe espírito mesmo? Existe. Será como é que é? Aí você pega um saquinho plástico, enfia a mão, né? Um saquinho plástico na mão, um saquinho de papel com a carinha desenhada, tira de papel e fala, isso aqui é o corpo físico. Tcharam! O que ficou na mão? Um saquinho plástico. Isso aqui é o espírito.
É a forma que a gente tem de chegar até uma criança, né? Usando as analogias, as metáforas, as histórias. E é isso que dá o ar da graça. E eu vou te dizer, quando a gente se envolve no processo de aula, a gente faz com amor, que a gente gosta mesmo, a gente se diverte demais. Ó, tem atividade que a gente vai na sala, que a gente sai leve, porque a gente se diverte com a criança. E isso é que é gostoso. É sentar no chão, sabe? É se envolver. Nossa, tem hora que você sai dali. Eu trabalho com criança com necessidades especiais. E eu dou risada quando esses meninos saem do consultório. Eu falo, meu Deus do céu, eu não sei quem é a criança, se é o menino ou se sou eu. Coisa que eu não posso fazer, eu me vejo fazendo. Que tem hora que a criança vem e corre e eu pego no colo uma criança de 8 anos, que eu não posso pegar nem uma de 2 por cada coluna que não deixa. E eu já peguei, já abracei, já sacudi, sabe? Mas eu me encho do amor que eles têm. Sabe? Eu me encho do amor que eles têm. Não tem nada mais fantástico, eu não sei se vocês vão concordar, mas não tem nada mais fantástico nesse mundo do que você receber uma carga emotiva de uma criança. Nossa, olha o que eu estou falando, não entendo. Eu fico impressionada, que poder é esse? Que poder é esse? Né? E aí quando eu penso nisso, eu penso em Jesus dizendo, deixai vir a minhas crianças. Dado o estado de inocência, de sensibilidade. São esses pequenininhos que conseguem nos nutrir. Tem muita coisa linda nesse mundo. É árvore, é água, é bicho. Mas não sei não, eu sou amante da criança. Eu fico assim, muito impressionada com a disponibilidade, com a sensibilidade, com a espontaneidade de uma criança. Quando ela chega para lhe dar um abraço, ela chega para dar uma sinceridade. Eu tenho um aluninho que ele tem grandes dificuldades em matemática e português, tem 8 aninhos, está no 4º ano. E a autoestima baixíssima por conta disso, preconceitos na escola, uma série de coisas que vem em comum no meio escolar. E a gente vem trabalhando e eu vou incentivando ele, eu falo que ele é meu melhor aluno e diminuo as dificuldades das tarefas para ele acertar tudo, porque isso vai dar incentivo para ele fazer mais e mais e mais. E aí, essa semana eu fui chegando na clínica, ele chegou coincidentemente junto comigo. O pai parou o carro a uns 100 metros da clínica, eu estava a uns 50 metros da porta de entrada, e o pai desceu um pouquinho na frente dele. E aí o pai foi para dentro da clínica, ele, do jeito que ele estava, ele desinvestou, ele correndo, ele é quase do meu tamanho. Ele é louco, mas ele é quase do meu tamanho. Desinvestou, veio correndo, a primeira coisa que ele fez. Sabe? Isso não tem preço. Não tem preço, gente. Isso é lindo demais, é bom demais, sabe mesmo? E a gente está com isso aqui, a gente tem isso com as nossas mãos. A gente aprender o que tanto esse processo de evangelização nos convida a amar. Afeto, ter afeto pelas pessoas, a se afetar também por elas. Né? Contextualização crítica, organização temática e metodológica, que possibilite a associação de novos conhecimentos à realidade vivida, temas doutrinários associados ao cotidiano, agregando contextos sociais e pessoais. O menininho apresentando dificuldade, a menininha apresentou dificuldade, semana que vem a gente trabalha. Cria-se história, cria-se toda uma ludicidade para atender a necessidade daquela criança. Pode passar. Dinamismo metodológico e tecnológico. Precisamos de método, precisamos de tecnologia, porque a gente vive nesse mundo. Sem excessos, com cuidado, né? Mas a tecnologia é uma ferramenta que nos auxilia muito. Quanto maior a criança, melhor, porque ela vai saber lidar ali, vai ter mais sentido para ela, para dar a resposta que a gente quer no sentido de ambiente, né, de pedagógico. Então pode ser usado, claro que pode, é bem-vindo também. Espaços interativos, dinâmicos, vivenciais, lúdicos e afetivos. Não engessem, não precisa ficar todo mundo sentado, não precisa, bota na cadeira, não, só começa depois que todo mundo estiver sentado. Claro que tem momentos que você vai falar, não, agora a gente vai falar sério, fica um pouquinho, daqui a pouco a gente pula, daqui a pouco a gente canta, daqui a pouco a gente brinca. E intercalando essas necessidades da criança, as suas, de ser aquele que está levando a mensagem, que quer que essa mensagem chegue a ele, então ele precisa de atenção, ele precisa de disciplina. Mas intercale isso. Na aula dá para fazer momentos. Vamos fazer um acordo? Todo mundo senta agora, eu vou um negócio bem bacana. Todo mundo sentou?
contou rapidinho, porque se for de 3 anos, não adianta nem você falar que talvez nem sente, né? Mas aí, daí a pouco, o que você faz? Faz o que você tinha proposto. Não foi um acordo? Você não fez o que você precisava? Agora faça a parte que eles gostam, né? Aí você vai brincar, você vai cantar. Coisa que a gente precisa na nossa evangelização. Música, brincadeira, para que a criança se sinta bem no ambiente. Estratégias atrativas, diferentes linguagens comunicacionais. Aí a gente vai pensar em texto, em história, em vídeo, inúmeras possibilidades. Arte, né? A arte tem um capítulozinho que fala da arte. Eu trouxe, só lembro de você, Luan, não tem jeito, falou arte, é Luan. Mas aí a gente pensa aqui, trouxe uma frase do André Luiz, acho que é do André Luiz. A arte deve ser um belo triângulo bom. A arte da casa espírita não vai ser a arte mundana, né? A arte da rua, a arte que hoje em dia diminui a figura humana. Não é dessa arte que a gente está falando, a gente está falando de uma arte que deve ser um belo triângulo bom. Se tudo que eu for fazer for belo, dentro do conceito da arte, eu vou estar criando algo de bom para essas crianças. Pode passar. Dentro ainda da dinâmica da qualidade pedagógica, a gente tem um plano de aula, um tema com objetivo de introdução, de desenvolvimento, né? Para pensar tudo isso, a gente vai ter conteúdos, métodos e técnicas para agregar esse plano, recursos materiais os mais diversos, a avaliação tão necessária que pode passar. Um trabalho conjunto com a equipe de trabalhadores que pensam, organizam, deliberam, acompanham e avaliam os processos. A evangelização precisa ser pensada assim. A equipe precisa ter essa dinâmica. Tudo precisa ser feito com todo mundo. Dividir, compartilhar, retirar dúvida, aproveitar as sugestões de um do outro, troca de material. É isso aí, o trabalho precisa estar coeso, envolvendo tudo e todos. Pode passar. Qualidade da estrutura organizacional. Gente, falta 10 minutos. Vou ver se eu vou. Às vezes a gente não tem isso aqui, tá? A gente não tem essa parte organizacional instituída. Regimento interno, projeto pedagógico, conteúdo programático, calendário anual, público. Que público eu quero ter, que público é possível ter no ambiente que eu estou, no contexto de bairro que eu moro, né? Quem é esse público? Faixa etária para a infância é de 3 a 11, ainda é, a FEB ainda coloca dessa forma. Agrupamentos também, ela sugere que sejam por círculos. E aí eu vou ter secretaria também, né, André? Alguém não pode deixar, obviamente, a secretaria de fora. Não sei se vocês têm nas casas de vocês, a gente tem um pouco disso aqui. Regimento interno, há 5 anos que eu começo a fazer, não termino. Já reuni a equipe, a gente já tentou fazer junto, não fluiu. Já assumi o compromisso de fazer sozinha, não fiz. Essa é a realidade. Não adianta a gente tentar dizer que é tudo assumir, porque não é, faz parte do processo. Projeto pedagógico, nós temos um projeto incipiente, está lá, tem as atribuições de todo mundo, mas aqui não conhece o projeto, não conhece o projeto, não conhece o projeto, conhece. Clarinha não conhece, Ellen não conhece. Luan, você já conhece o projeto? Nossa, ainda não? Porque o Luan está com a gente já tem mais 10 anos. Luan conhece. Irene chegou mais cedo, não conhece. Então, assim, qualidade organizacional. Quesito qualidade organizacional, eu também acho aí. Porque tem trabalhador que não conhece o projeto. Né? Isso é. Vamos pensar em nada possível, mas está acontecendo, viu? Pode passar. Organograma. Existe uma hierarquia. E aqui a gente não está falando de poder, longe da gente pensar em poder. Não é isso. O trabalho, para ser bem organizado, ele precisa ser bem distribuído. Cada um precisa entender qual é o seu papel. Por isso que a gente falava, a gente trouxe exemplo do WhatsApp, de um fazer uma coisa passando na frente do outro. Existem papéis que são estabelecidos. Eu posso fazer o papel? Posso, desde quando o outro que está no lugar me permita. Desde quando eu converse com o outro antes. Desde quando eu pergunto, eu posso fazer isso? Entende? Aí eu vou lembrar de situações, me perdoem, queridos que estão comigo, porque eu só posso lembrar da nossa relação, e vocês estão todos aqui, eu preciso falar.
Vou viajar. Estou viajando tal dia, lá no WhatsApp. Já falou com o seu coordenador? Já disse para ele, olha, eu queria um agendamento para tal dia. Por que precisa ser feito isso? Porque vai impactar no trabalho. Vai impactar. Podia ter gente sobrando, ainda assim impactaria. Por quê? Porque não sou eu, a evangelizador, vou estar com minha turma naquele dia. É uma pessoa diferente. Vai impactar ou não vai? Então, o que eu faço? Eu vou viajar a tal data. Antigamente a gente faz uma agenda, né? 2 semanas antes, anotando quem é que vai estar aqui daqui 2 semanas. Já falei, porque eu vou anotando quem não vai estar. Para saber como organizar o trabalho, para não chegar no dia a gente está atropelando tudo. E aí, quando eu boto o recado lá, eu já falei com o meu coordenador já sinalizou que pode. Ninguém vai impedir ninguém de fazer nada, porque a gente não tem esse poder. E nem deve. Todo mundo é livre, todo mundo precisa exercer sua liberdade. Mas a gente tem as responsabilidades. E dentro dessas responsabilidades, a gente precisa se recordar a quem está acima de nós. Orgulho, vaidade, nada disso. Nada disso. Uma questão hierárquica para organizar o trabalho. E só funciona se for assim. Funciona bem, se for dentro desses parâmetros. Pode funcionar de qualquer jeito, mas aqui a gente está falando de qualidade. Para ter qualidade, existe uma organicidade. E isso precisa fluir. Então, se eu vou viajar, pergunto, o aviso, mas assim, tal dia, tantos dias antes, se possível. Às vezes não dá, é de imediato, é diferente. A gente vai compreender perfeitamente. Dentro das possibilidades, avisa, prepara algo, deixa pronto. E arruma um substituto. Por que eu vou deixar isso no meu coordenador? Se a responsabilidade da frente da sala é minha, no último caso eu não dei conta, apelo para o meu coordenador. Me ajuda, porque eu não consegui ninguém para ficar, você tem condição de ficar, você é alguém para ficar, tá? Então é isso, gente, esses lugares, eles são ocupados e tem razão de ser, né? Preciso que a gente respeite isso. A gente pode fazer qualquer coisa. Qualquer um de vocês pode vir para a posição de coordenação geral. Eu faltei, assume para mim, faz, não tem problema nenhum. A única coisa que precisa é estabelecer um diálogo antes para que seja feito a partir da comunicação, do diálogo e da aceitação das partes que fazem tal coisa. E não de maneira abrupta, onde a gente não planeja, onde a gente não organiza. É porque ele já está comprometendo. Pode passar. O papel educativo do Espiritismo, estamos chegando finalmente. Vou pedir alguém para ler, porque eu já não tenho mais voz. E a leitura da pequenininha, porque foi um print. Porque tem coisa que tem que digitar e ia demorar, a gente vai sair printando para facilitar. Alguém pode ler para a gente? Louváveis esforços indubitavelmente se entregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados, mais do que em qualquer época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se a corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam as plamas novas. Passa-se com o moral que se faz com a inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam boa cultura, para produzir bons frutos. Não sabe bem claro, né? Pode passar. Então fica o convite de evangelizar todas as gentes. Jesus espera por nós. Passa aí.
Se algum quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E siga.